Olá, gente querida da Igreja Presbiteriana da cidade de Belfor Roxo. Muito prazer estar com vocês neste vídeo. Para mim é uma grande alegria poder compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com os amados irmãos e também as amadas irmãs. É uma pena de tudo isso não acontecer de forma pessoal, né? É tão bom quando a gente tem contato, a gente se abraça, a gente ri junto, mas infelizmente estamos nesse processo da pandemia e é necessário então que tomemos essas medidas de segurança. No entanto, a comunhão espiritual ela se faz presente, porque ela não depende de espaço limitado, muito pelo contrário. E louvado seja o Senhor, porque também nos disponibilizou com recurso tecnológico, a internet, os aparelhos que têm contribuído muito para que a gente continue tendo contato, mesmo que virtualmente. Então, mais uma vez, quero expressar aqui minha alegria de estar com os irmãos. É uma grande satisfação e um prazer estar com vocês. Quero estender também o meu grande abraço ao amigo, Reverendo Vanderlei, e a sua digníssima esposa. Graças a Deus, ambos estão se recuperando, o pastor está voltando ativa, louvado seja Deus. E reverendo, quero deixar aqui meu grande abraço e o meu carinho muito grande por você, pela sua família e também pela amada igreja de Belfor Roxo. Gente, então vamos orar, vamos falar com o Senhor e logo após a oração faremos a leitura do texto da nossa meditação e assim então explanar também um pouquinho dos detalhes que o texto tem a nos oferecer. Tá certo? Então convido você, por gentileza, se você puder, a fechar os olhos, caso não possa, mas se você não puder, eleve a Deus então uma oração lá no seu coração, pedindo para que o Senhor, através da sua graça e misericórdia, fale conosco através do Espírito Santo. Então vamos orar? Deus maravilhoso, Deus bendito, Tu és nosso Pai, nós te adoramos, Pai, nós te adoramos, te glorificamos por tudo o que o Senhor é, por toda a Tua essência perfeita. Ó Deus Altíssimo, ó Deus soberano, nós te glorificamos, porque mesmo, ó Deus, nós sem entendermos, limitadíssimos, o Senhor se revela de forma especial através da sua palavra, de tal maneira, ó Deus, que nós podemos então, por meio do nosso bendito Salvador Jesus Cristo, reconectarmos com o Senhor, não porque fazemos por merecer, mas porque o Senhor nos resgata, nos resgatou, nos chamando agora como filhos benditos. Ó Senhor, te glorificamos, te exaltamos. E ó Deus, entendemos que tudo está de acordo com teus propósitos e com teus planos, e que nada foge do teu controle, muito pelo contrário. Deus Santo, nós queremos também rogar a Ti que nesta meditação, no texto da Tua Palavra, o Senhor, o Espírito Santo, fale ao nosso coração. Sabemos que a eficácia da conversão, a eficácia da restauração se dá mediante a ação generosa e bondosa do Espírito Santo. Por isso, regenera aquele, ó Deus, que necessita de regeneração, aqueles que não têm contato ou que não têm aproximação contigo, que este seja o momento. Fortaleça a tua igreja também, edifica a tua igreja na tua verdade, ó Deus, para que cada vez mais os nossos corações estejam ligados contigo, apaixonados pelo Senhor e que a nossa admiração, a nossa devoção seja cada vez mais aumentada. Tudo isso para o teu louvor. Assim seja, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, o nosso bendito Salvador, que nós oramos. Amém. Gente querida, então vamos examinar o texto que encontra-se em Filipenses, carta do apóstolo Paulo
aos Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 8 e o versículo de número 9. Então, espero que você tenha aí já a sua Bíblia aberta. Caso não esteja, eu peço que você então ouça com atenção o texto que nós vamos ler agora. São apenas 2 versículos que não deixam de ser importantes para a nossa meditação. Diz assim, então, a palavra do Senhor. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Amém? Esse é o texto, então, da nossa meditação neste vídeo, tá? Estamos seguindo, então, uma série de exposição que a amada igreja está fazendo na carta aos Filipenses, tá? Então, a gente está dando continuidade. Bem, deixa eu fazer uma breve retrospectiva do capítulo 4, tá certo? Deixa eu só lembrar aos irmãos aqui alguns pontos que certamente já foram tratados, mas que é importante resgatarmos, lembrarmos, com o intuito de então termos mais aprofundamentos naquilo que vai ser dito nos versículos que foram lidos neste vídeo, tá certo? Pois bem, o apóstolo Paulo, então, no capítulo 4, ele começa a dar exortações gerais. O que vem a ser exortações? Exortação nada mais é, de forma simples, aconselhamentos, orientações. Então, neste capítulo 4, Paulo está dando orientações gerais para a igreja de Filipenses, tá? Ou a igreja em Filipos. Pois bem, quais são essas orientações? Em primeiro lugar, Paulo orienta para que a amada igreja de Filipos permaneça firme no Senhor, ou permaneçam na fé. É importante lembrarmos que a igreja de Filipos está enfrentando algumas situações, alguns problemas internos e também problemas externos. Problemas internos são algumas discussões ou embate entre algumas pessoas da igreja, assim como falso ensino por parte de alguns falsos líderes. E, de forma externa, são acusações, perseguições que a igreja de Filipos estava enfrentando. E para o enfrentamento dessas duas realidades difíceis, é necessário, então, o permanecimento na fé, firmes no Senhor. Paulo segue orientando ainda a amada igreja, sobretudo a Evódia e Sítique, duas mulheres, duas senhoras, que estavam tendo problemas de relacionamento entre elas. Paulo, então, orienta para que elas pensem concordemente no Senhor, que elas venham ter o mesmo entendimento, o mesmo pensamento no Senhor. Paulo também orienta para que a igreja permaneça alegre. Alegre-se no Senhor. Ele diz no versículo 4, alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. Paulo resgatando a importância de buscar em Deus, de focar em Cristo Jesus, a fonte da nossa alegria, apesar das dificuldades que a igreja estava passando naquele período. Isso é importante também para nós, sobretudo nesse tempo também difícil que nós estamos enfrentando. Versículo 5, Paulo, ele segue orientando para que a igreja torne visível o amor que eles têm uns com os outros.
Importante é colocar em prática o sentimento. Basicamente, esse é o aconselhamento do apóstolo Paulo. Não basta sentir ou pensar que ama, mas é necessário pôr em prática. Mas à frente, Paulo apresenta também a importância da oração para que nós não vivamos em ansiedade. Geralmente, em tempo de crise, a ansiedade ela toma conta do nosso coração e da nossa mente, né? E Paulo então utiliza a oração, a súplica, o relacionamento com Deus para que seja esse momento o refúgio para nossa alma. E ele diz que a paz de Deus, a paz que vem de Deus, que homem algum consegue conceber de forma plena, essa paz o Senhor nos dará em Cristo Jesus. Paulo, então, ele faz aqui essa exortação para que a igreja de Filipos aprendam essas orientações e coloquem em prática. Portanto, chegamos aqui então nos 2 versículos que nós lemos. São as exortações ou orientações finais que Paulo está dando à igreja em Filipos ou à igreja de Filipenses, tá? Que orientações são essas que Paulo está dando, finalizando essa parte de exortação? Bem, podemos enxergar no texto que Paulo tem pelo menos 2 preocupações importantes nesses 2 versículos. E quais são essas preocupações? É a nossa mente e as nossas ações. Paulo, pelo que parece o texto, ele está preocupado com aquilo que os cristãos ou a igreja de Filipos tem pensado e com a atitude deles. Paulo me parece preocupado porque a igreja, pelo fato de estar passando por um tempo difícil, se ela não cuidar da mente, certamente a sua espiritualidade estará enfrentando dificuldades. E também, se não cuidar da ação, da atitude, essa igreja também terá dificuldades na sua espiritualidade. Então, Paulo orienta para que os crentes cuidem, veja bem, cuidem da sua mente, cuidem também das suas ações, porque é importante destacar que pensar e agir são coisas que nós não podemos divorciar, são coisas que devem andar de forma conjunta. Portanto, os nossos pensamentos, eles são evidenciados através das nossas práticas. Então, Paulo está preocupado, meu irmão, minha irmã, não somente com os crentes de Filipos, mas sobretudo nós também. O que você tem pensado? Será que a sua mente nesse tempo de pandemia está saudável? Fazendo uma pesquisa muito rápida, uns tempos atrás, um médico, se eu não me engano, de São Paulo, ele havia afirmado sobre esse tempo difícil, tem trazido muitos prejuízos psicológicos, e não somente a gripe ou a Covid-19, né? Ele afirma que por conta da pandemia, por conta dessa recessão econômica, desse caos na política, nesse caos financeiro, a ciência confusa, você tem que, a sua liberdade, de certa forma, cerceada, você não pode ir a todos os ambientes como anteriormente. Enfim, todo esse cenário tem contribuído de forma negativa e intensa para um prejuízo psicológico muito grande. Muita gente passando por um processo grave de irritação, mau humor, depressão, falta de ânimo, entre outros mais. E um que eu destaco aqui também, a crise relacional, sobretudo no casamento. Por incrível que pareça, pessoas estão passando mais tempo em casa e estão tendo mais tempo para
brigar. Aumentou o índice de divórcio, aumentou o índice também de agressões no lar. Enfim, números que só trazem à tona uma realidade de que o problema da Covid-19 não é apenas o vírus, mas sim todo o seu efeito colateral. E isso tem afetado muito, muito o lado psicológico de todos nós. Eu ainda não conheço uma pessoa que diga que não foi afetada no seu estado psicológico. Então veja, como você tem cuidado da sua mente para enfrentar essa realidade que nós estamos passando. Pois bem, vamos verificar aqui o que o apóstolo pode nos auxiliar, obviamente inspirado e iluminado pelo Espírito Santo. Paulo então está preocupado com o modo de pensar dos crentes e também da prática dos crentes. Ele, vamos tentar aqui sintetizar, ele está preocupado que as pessoas devem pensar somente no que é digno de louvor. E na questão da prática, seguir o próprio exemplo do apóstolo. Nós vamos ver isso mais à frente. Então vamos fazer uma pergunta: como cuidar da mente e das nossas ações, segundo do ponto de vista bíblico? Pois bem, Paulo no versículo 8, ele orienta em primeiro lugar que os cristãos devem focar a mente em tudo que é verdadeiro. Interessante que o apóstolo Paulo repete pelo menos por 6 vezes a seguinte sentença: tudo que é, por 6 vezes. Ele repete essa sentença. Isso é interessante porque ele não tem aqui a ideia de apresentar quais são especificamente as coisas que devemos pensar, mas as coisas que giram em torno daquilo que o ponto de vista bíblico nos oferece. E em primeiro lugar, então, ele oferece uma gama de tudo que é verdadeiro. Verdadeiro. Podemos pensar na oposição do que é verdadeiro. E o que é oposto ao verdadeiro é falso. É a falsidade, é a mentira, é aquilo que é, vamos dizer assim, oculto, aquilo que não coaduna com o lógico, com a verdade. Então Paulo está orientando para que os crentes mantenham a mente longe, fora daquilo que é falso, daquilo que é ilusório, longe da mentira. E se for para citar um exemplo prático do que podemos focar nossa mente na verdade, não posso citar outro exemplo senão o Evangelho. O Evangelho é a verdade de Deus. É a verdade para a humanidade, de que todo esse caos tem uma razão, é por conta do pecado. E o Evangelho, a verdade de Deus, ele é o antídoto perfeito para não somente a Covid-19, mas para os males da humanidade. Portanto, devemos focar no Evangelho, na verdade de Cristo. Na verdade de que Jesus veio a esse mundo cheio de pecado, cheio de mazelas, em amor a nós pecadores. E Ele se ofereceu na cruz, em nosso lugar, para conceder a nós o perdão e o amor de Deus. E todos aqueles que se rendem ao seu amor, ao seu perdão e obedecem seus princípios e valores, agora se acham num outro status, numa outra realidade. Mesmo que sofra algumas questões difíceis, mas agora pode desfrutar de um verdadeiro relacionamento com Deus. Essa verdade, gente querida, precisa estar expressa em nosso coração e nossa mente. Precisamos pregnar nossa mente, a nossa consciência, a nossa psicologia, vamos dizer assim, da verdade de Deus. O próprio Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, fuja daquilo que se opõe à verdade.
Fuja daquilo que se opõe ao Evangelho de Jesus, à graça de Cristo, à misericórdia de Deus. E foque a sua mente na verdade, sobretudo na palavra do Senhor. Paulo ainda oferece mais outra gama importante para nós, para que nós foquemos a nossa mente. Ele diz: pense em tudo que é respeitável, tudo que é honroso. Mais uma vez, podemos fazer aqui o contraste com aquilo que é oposto a respeitável ou honroso. Bem, se nós formos pensar no que é o oposto, Paulo então está nos orientando a evitar de pensar em coisas frívolas, coisas insignificantes, inúteis. E, gente, convenhamos, louvado seja Deus pela internet. Devemos agradecer muito ao Senhor por esse recurso que Ele nos ofereceu. E quando é bem utilizado, são coisas magníficas que surgem, né? No entanto, entretanto, quando também as pessoas querem promover coisas ruins, é triste, é triste. E quantas coisas frívolas, insignificantes, inúteis nós podemos ver nas mídias sociais, né? Nas plataformas sociais. É muito triste isso. E quando nós focamos a nossa mente, o nosso pensamento nesse tipo de coisa, queridos, nós não estamos alimentando de forma saudável o nosso interior. Pelo contrário, estamos fazendo uso de recursos que, na verdade, destroem o nosso interior, destroem a nossa espiritualidade. Paulo, então, está dizendo, olha, pense em tudo que é respeitável, que é honroso, que tem a dignidade. Fuja da frivolidade, se é que eu falei certa palavra. Fuja disso, fuja de coisas insignificantes, inúteis, que não acrescentam em nada na vida de vocês. Seguindo, Paulo também orienta para que a igreja de Filipos e também a todos nós cristãos a pensar em tudo o que é justo. A nossa mente deve estar tomada de senso de justiça. Deixa eu tocar num assunto bem sensível aqui no nosso tempo atual, que é em relação à política. E calma, eu não quero aqui falar de A ou falar de B e nem de qualquer outro. Mas eu quero trazer à tona aqui a questão do partidarismo, do divisionismo que vive o nosso país e que infelizmente tem entrado pelos arraiais da igreja, e isso já vem acontecendo há alguns anos. Partidarismo, divisionismo. Por quê? Por que isso tem acontecido? Porque muitas vezes nós não somos justos. Queremos defender a nossa preferência. E nessa tentativa de defender a nossa preferência partidária, nós ignoramos a justiça, nós ignoramos o que é feito de errado. Nós ignoramos o passado equivocado, ou atitudes equivocadas, ou palavras equivocadas. E agimos assim, portanto, injustamente. No entanto, nós, filhos do Deus vivo, servos do Senhor Jesus, nós servimos apenas um único Senhor, que é Cristo. E quando Cristo fala o que é certo, nós assumimos o que é certo, independente das preferências. E quando Cristo fala que é algo errado, nós também assumimos que é errado, independente da nossa preferência, porque nós entendemos que tudo que vem de Cristo é essencialmente a verdade, é luz, é justo. E, portanto, nós nos submetemos ao seu senhorio, nós nos submetemos àquilo que ele tem como de essência, que é a justiça. Portanto, pense em tudo que é justo.
Valorize a justiça. E aqui, uma dosinha de humildade para você reconhecer de algo que você fez equivocado ou que as suas preferências se equivocou, é bem-vindo. Esse senso de humildade promoverá no seu coração, então, cada vez mais esse senso de justiça. De sempre compactuar com aquilo que é o certo e ser justo. Vamos seguir, porque Paulo não para por aí. E ele também incentiva e orienta para que pensemos em tudo o que é puro. E a palavra para pureza aqui é aquela palavra grega hagaios, né? Alguns pronunciam assim, eu não sei se está correto. E a palavra que é utilizada para falar sobre santidade, ser santo, pureza. E mais uma vez, pegando aqui o exemplo, né, das mídias sociais, das plataformas sociais ou plataformas, né, de streaming, serviço de filmes, séries, enfim, esses pacotes, né, de filmes, aplicativos. Ou seja, será que a sua série preferida, o filme que você insiste em ver várias vezes, ou um programa de televisão, se é que hoje as pessoas param para assistir programa de televisão, será que esses programas, de certa forma, eles apresentam um senso de pureza, de não compactuar com aquilo que é pecaminoso, de não valorizar o pecado? Eu não estou dizendo aqui, meu irmão, minha irmã, para que você só assista ou só tenha contato com aquilo que é religioso, porque nem tudo que é religioso também compactua com a verdade. Mas eu sinto que Paulo está nos orientando aqui para um senso de responsabilidade, para o cuidado da nossa mente, para que nós não sejamos infectados, usando aqui um paralelo com a Covid-19, infectados com lixos virtuais que trarão prejuízos para a nossa espiritualidade. Nós podemos observar de tudo e reter o que é bom. Paulo também não especifica quais são as coisas puras, mas nós que servimos ao Senhor, temos contato com a palavra de Deus, entendemos que nosso Deus é santo, 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 entendemos que Ele não compactua com o pecado. E, portanto, isso traz um senso ao meu coração, à minha mente, de valorizar aquilo que exalta ou aquilo que prevalece pela pureza, que se opõe ao pecado. Portanto, mais uma vez, será que nós temos valorizado na nossa mente, no nosso psicológico, aquilo que é puro? Será que nós temos buscado em fugir de conteúdos libertinos, devassos? Paulo mostra aqui que nós devemos fugir do padrão que nós tínhamos outrora, quando o velho homem habitava em nós. Aquele comportamento libertino, aquele comportamento promíscuo, nós devemos nos opor a esse tipo de comportamento, porque nós não vivemos mais na velha vida, somos renovados em uma nova vida. Somos refeitos através de Cristo e pela obra do Espírito Santo. Portanto, esses comportamentos tão naturais naqueles que são ímpios, pagãos, nós não valorizamos. Valorizamos aquilo que exalta a nova vida que Cristo nos concedeu. Uma pergunta importante que você pode fazer. Por exemplo, diante de um conteúdo, você faz a seguinte pergunta: será que esse conteúdo glorifica a Deus? Será que esse conteúdo edifica a minha vida? Será que esse conteúdo está valorizando aquilo que Deus valoriza? Afinal de contas, santidade é você amar o que Deus ama e se opor ao que Deus odeia e vivenciar aquilo que Deus ama. Então, esse exercício mental é importante para que nós façamos. Seguindo ainda, Paulo nos orienta também a pensar em tudo que é amável,
tudo que é amável. Ou seja, devemos valorizar tudo aquilo que é digno de afeto, que é agradável, que é aceitável. Quando nós fazemos esse exercício de pensar nessas coisas que é agradável, aceitável, eu acredito que você está pensando assim, olha, então tenho que eliminar tal coisa, X coisa, não tenho que mais ouvir tal música, não assistir mais tal programa. Eu acho que você está eliminando um monte de coisa. E digo para você, isso é bom. Isso é muito bom para a sua mente, para o cuidado da sua espiritualidade. Paulo ainda segue dizendo, valorize ou pense em tudo que é de boa reputação, de boa fama. Será que o conteúdo que você está assistindo na madrugada, a sua mãe, o seu pai, o seu esposo, a sua esposa, seu filho e sua filha, assistiriam normalmente, tranquilamente? Será que o conteúdo que você está tendo, que você está acessando, escondido talvez no seu quarto, escondido em algum lugar, será que todo mundo, ou será que tem boa reputação, ou tem alguma boa fama? Todos podem assistir com tranquilidade? Então, se você achar que não, eu convido a você, por gentileza, a rever, não rever o conteúdo, mas rever o seu conceito de estar assistindo esse conteúdo. Paulo, no final do versículo 8, então ele vai dizer o seguinte, olha, deixa eu achar aqui rapidamente, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Ou seja, se essas coisas têm virtudes, se existe algum tipo de louvor, são coisas valorosas, são coisas louváveis, ocupe então seu pensamento com essas coisas. No entanto, do contrário, rejeite. Se todo esse arcabouço de conteúdo que você tem acesso na internet, na música, em livros, em programas de televisão, em até mesmo com amizades, se tudo isso enriquece seu pensamento, são coisas valorosas, são coisas louváveis, ok, amém. No entanto, se essas coisas se opõem à verdade, se opõe àquilo que é agradável, se opõe à boa reputação, se opõe àquilo que é honroso, meu irmão, minha irmã, não ocupe o seu pensamento com essas questões. Finalizando essa primeira parte, então Paulo fala essa questão do cuidado mental, sobretudo nesse tempo de pandemia, nesse tempo de instabilidade, em várias ordens. Cuidado com a sua mente, cuidado com os recursos que você tem feito atualmente, para que você tenha sua mente bem cuidada para a glória do nosso Senhor. Em questão à prática, nós podemos ser aqui práticos e rápidos, seguindo aí um trocadilho interessante. Na prática, Paulo chama a responsabilidade para si. Não porque ele é um egoísta, não porque ele é egocêntrico, mas a igreja de Filipos conhecia bem o apóstolo Paulo. Sabia da sua dedicação, sabia do seu amor, sabia da sua intensidade no serviço para a glória de Deus. E, portanto, Paulo diz, o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, ou seja, eu conversei com vocês, eu preguei com vocês, eu falei da palavra de Deus a vocês, e vocês ouviram, vocês aprenderam, vocês receberam a mensagem. E o que eu fiz na missão, o que eu fiz visitando, o que eu fiz aconselhando, o que vocês viram em mim fazendo, ponham tudo isso em prática. Coloque em prática as virtudes nos quais vocês viram eu fazer no dia a dia. Não tenham atitudes, ou melhor, não sejam um crente que tenha na mente vários conhecimentos. Não seja um crente com o coração cheio de verdades, mas que não é evidenciado na prática. Evidencie isso na sua conduta, coloque isso em prática, e o resultado é que o Deus da paz estará
com vocês. Interessante que no versículo 7, Paulo diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração. Aqui ele faz esse trocadilho, ele coloca, e o Deus da paz. A paz de Deus e o Deus da paz. É importante lembrar que a palavra paz que Paulo utiliza aqui é um termo judaico, no sentido de paz não apenas ausência de guerra, mas é uma paz que envolve várias questões importantes. Por exemplo, prosperidade. Não prosperidade apenas financeira, mas prosperidade no sentido de ter a paz na alma. Apesar da escassez financeira ou dos problemas externos, mas é a alma descansada, é o favor de Deus, é a ação bondosa do Senhor no cuidado providencial. É essa paz que Paulo está falando, porque lidar com a paz apenas com a ausência de guerra, nós sabemos que praticamente é impossível. Enfrentamos guerras em várias ordens. É guerra psicológica, é guerra contra o próprio pecado, é guerra também dos males que as pessoas causam, né? Guerras físicas de fato. No entanto, ele fala aqui da paz, é do consolo do eterno, é o favor divino, cuidando das nossas necessidades, cuidando de cada detalhe da nossa vida. Ou seja, quando nós unimos a nossa mente, o cuidado mental, com a nossa prática, o resultado é que o Deus da paz, aquele que é essencialmente bom, aquele que é eternamente maravilhoso, ele concede, ele estará conosco. Queridos, que assim seja então na sua vida. Que você tenha essas atitudes, esses cuidados importantes para a sua vida espiritual e pela sua vida prática. Cuide da sua mente. Valorize em pensar, em focar o seu raciocínio ou a sua mente naquilo que glorifique a Deus, naquilo que Deus é exaltado. Ainda que não seja um conteúdo propriamente cristão, mas há tantos recursos, há tantos materiais que não são cristãos, mas os valores do reino são expressados, são valorizados. E que você então predomine a sua mente com essas questões. E além disso, coloque em prática aquilo que você tem aprendido da palavra de Deus, aquilo que você tem ouvido da palavra de Deus e aquilo que você tem visto dos homens, das mulheres de Deus e colocar em prática. Faça também. Coloque em prática. E aí o resultado nenhum outro ser, a não ser Deus, pode nos dar, que é o Deus da paz, o Deus da misericórdia, o Deus que atende, o Deus que está com seus ouvidos atentos às nossas súplicas e nossas orações. Faça isso para a glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Ó Deus Santo, obrigado. Obrigado, Senhor, porque nesse mundo tão difícil, o Senhor nos orienta então a cuidar da nossa mente. E o Senhor nos reorienta em que coisas devemos pensar. Obrigado, Senhor. Obrigado porque vivemos um tempo em que o uso demasiado de medicamentos antidepressivos, medicamentos contra a ansiedade, tem aumentado dia após dia. E que em alguns casos, sim, de fato é necessário fazer uso. Mas o Senhor também nos apresenta um remédio maravilhoso, que é nos relacionar com o Senhor e também cuidar da nossa mente e da nossa prática. Deus amado, que a igreja da cidade de Belfor Roxo, a igreja presbiteriana da cidade de Belfor Roxo, cada servo, cada serva tenha esse desejo de valorizar aquilo que o Senhor ama e rejeitar aquilo que o Senhor odeia.
e assim então eles saudavelmente possam crescer em espírito e em verdade, colocando em prática aquilo que o Senhor nos ensina, e assim então desfrutarmos da paz que o Senhor nos concede e da presença do Senhor. Muito obrigado, Pai, por mais esse aprendizado que o Senhor nos proporciona. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Gente querida, Deus abençoe vocês. Muito obrigado por esse espaço que nós compartilhamos juntos a palavra do Senhor. Mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe e até mais em nome de Jesus.